Nós estamos tratando numa série de ministrações chamada Princípios de um Cristão Vencedor. Temos apresentado cada domingo um fundamento, ou seja, aquele cristão que entendeu que ele precisa de ser trabalhado profundamente pelo Senhor, que entendeu que precisa ajustar a sua vida, alinhar o seu coração à verdade de Deus, num relacionamento autêntico com Cristo, precisa então conhecer quais são os pontos fundamentais que precisam de ser trabalhados, que são princípios que geram um cristão vencedor. Não temos como ser cristãos vencedores à luz de Apocalipse capítulos 2 e 3, se não atentarmos para 7 fundamentos que estamos apresentando nessa série, e que hoje apresentaremos, portanto, o 4º fundamento. Pega a sua Bíblia, abre em Apocalipse capítulo 2, vamos ler comigo os versículos 18 a 20. Nós não temos nenhum objetivo de fazer a abordagem exaustiva do ponto de vista escatológico dessas cartas. Estamos extraindo apenas o cerne de cada uma delas, ou seja, aquilo que é fundamental. E nessa 4ª carta à igreja em Tiatira, nós vamos nos deter no ponto central, que se encontra nos versículos 18, 19 e 20, que dizem assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bem, queridos, o que nos interessa nessa carta, ou pelo menos até esse momento da leitura, é quando o próprio Cristo diz acerca dessa igreja, muito provavelmente a igreja do 4º século da era cristã, quando se instaura o cristianismo enquanto religião oficial de Roma, conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana. A advertência que se faz contra essa igreja, pelo menos a primeira advertência, é que fala-se aqui de uma profetisa aqui representada ou simbolizada por Jezabel, que seria no Antigo Testamento a mulher de Acabe, que agora assume aqui figuradamente a imagem de alguém que se põe no seio da igreja e assume todo o direcionamento espiritual, e assume todo o encabeçamento espiritual, como quem tira daquele que lhe é próprio esse encabeçamento e toma para si, com vistas a desviar os filhos de Deus, afastar os filhos de Deus da verdade. Eu não quero me deter muito na história de Jezabel, porque nós temos um longo texto para tratar essa noite, que é o texto de Colossenses capítulo 2, é o texto que nós vamos desenvolver hermeneuticamente para compreender a ideia do encabeçamento de Cristo sobre a igreja e sobre cada um de nós individualmente. Mas o fato é que Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher pagã com quem o rei de Israel se casou, pela sua história, os irmãos depois lendo a história no livro dos reis, perceberão que ela praticamente assumiu toda a direção do povo de Israel. Todas as maiores decisões que comprometiam o reino de Deus pelo povo de Israel foi tomado por Jezabel. Ela perseguiu os profetas de Deus, ela mandava matar os profetas de Deus, e ela fez desviar o povo de Deus do seu caminho. Por isso que no Apocalipse aqui é dito que num dado momento da história da igreja, haveria de ter uma figura central, humana, perversa, maligna, que à semelhança de Jezabel, iria usurpar o encabeçamento de Cristo.
Por isso que o tema e o quarto fundamento de hoje é manter-se sob o encabeçamento de Cristo. Ou seja, para ser um cristão vencedor, temos que conhecer o Cristo de Deus quanto o cabeça da igreja, enquanto o cabeça de todas as coisas. E não somente precisamos conhecer a Cristo enquanto cabeça de tudo, mas também precisamos nos submeter ao encabeçamento de Cristo, um submeter-se diretamente a Cristo e tomarmos um cuidado imenso de que nenhuma pessoa, nenhuma doutrina, nenhuma instituição possa se colocar sobre nós para nos governar, porque quando você deixa de se submeter a Cristo para se submeter a qualquer pessoa, instituição, ensinamento ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Cristo, você então erra também com respeito a esse encabeçamento. Então, há uma advertência contra os que querem se impor como cabeça sobre nossas vidas, para nos tirar do encabeçamento de Cristo, e há também uma advertência a nós, para que nós não nos permitamos sermos colocados debaixo de nenhuma direção, de nenhum encabeçamento que não seja o do próprio Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos usar o capítulo 2 de Colossenses para desenvolver a ideia desse encabeçamento de Cristo. Vamos trabalhar praticamente o capítulo 2 inteiro, ou mais propriamente até o versículo 19, quase todo o capítulo. Esse capítulo eu escolhi porque ele retrata com bastante clareza a ideia de Cristo enquanto cabeça e trabalha várias advertências a nós com respeito à nossa relação com Cristo. Falar de Cristo enquanto o cabeça é falar da posição de Cristo em relação a todas as coisas. E falar dessa posição de Cristo é também falar da nossa posição em relação a Cristo, que é o cabeça de todas as coisas. Eu vou ler com os irmãos, tá bom? São apenas 19 versículos. Em seguida nós começamos a fazer passo a passo a exegese do texto, apresentando pelo menos 4 advertências acerca de Cristo enquanto cabeça para as nossas vidas. Diz assim o texto: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebesse Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum em sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Diga amém. Um texto rico. Eu preciso que os irmãos atentem para essa ministração. Paulo nos trará algumas advertências com respeito à nossa relação com Cristo, acerca da nossa fé. E Paulo, primeiramente, ele começa logo no versículo 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, Paulo diz que falar sobre o Evangelho, falar de verdades profundas acerca do Evangelho, falar acerca de Cristo, é certamente travar uma grande luta. Não existe pregação do Evangelho sem que se trave uma luta. E essa luta se manifesta e acontece de diversas maneiras. Talvez no primeiro século, no tempo dos apóstolos, havia o problema da perseguição à fé cristã. Havia aqueles que perseguiam os que professavam o nome de Jesus Cristo. Nos dias atuais temos ouvido falar alguns rumores de alguns lugares que também os cristãos têm sido perseguidos por causa de Cristo, ou perseguidos por causa do Evangelho. Mas a maior luta que se trava quando o assunto é a pregação do Evangelho, é a verdade de Deus, a maior luta acontece dentro de nós mesmos, que dizemos e que cremos no Evangelho. Isso porque nós, os cristãos do século 21, nós nos convertemos a partir de uma série de circunstâncias e na base de um tanto de dogmas e de costumes e de doutrinas e de ensinamentos que não raras vezes discordam, dissonam da verdade de Deus, que é Cristo revelada nas Escrituras. Ou seja, não é nova a ideia de que sempre houve na história aqueles que se infiltravam na igreja com o fim de perverter a fé dos verdadeiros filhos de Deus. E então, porque nós nos convertemos talvez há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, e nós temos uma longa história, cada uma aqui tem uma história com Deus, uma história que foi construída na denominação onde você se converteu, os vínculos que você desenvolveu com as pessoas, os seus líderes espirituais dos primeiros passos no Evangelho, e tudo isso gerou em nós uma formação, gerou uma forma de perceber as coisas, gerou em nós uma maneira de compreender as coisas. E essa maneira de compreender que em nós foi gerada ao longo de muitas experiências, de muitos ensinamentos, de muita palavra pregada, acaba se constituindo em nós uma grande fortaleza. A verdade pode gerar em nós um sólido fundamento sobre o qual nós somos edificados, mas é verdade também que os enganos que nós recebemos, pensando que era a verdade, eles podem constituir uma grande fortaleza, de modo que, ouvindo você a verdade, você que ama a Deus verdadeiramente, mas que enganado por um tanto de conceitos equivocados, você pode ter uma fortaleza profunda dentro da sua alma de resistência à verdade. Ou seja, é possível que um cristão genuíno, que ame verdadeiramente a Deus e a sua palavra e a sua verdade, resista à verdade de Deus, por causa das fortalezas criadas. Então é preciso que nós, como disse Jesus, desenvolvamos um espírito sempre de criança, sejamos crianças na pureza, crianças no sentido de estar sempre abertos
a aprender a verdade. Não permita que nenhuma resistência dentro do teu ser impeça você de receber a verdade de Deus. Paulo tinha consciência de que falar acerca de Cristo era sempre uma luta neste momento, inclusive, está acontecendo. Mas veja bem que essa luta é uma luta muito específica. No versículo 2, olhe na sua Bíblia, de Colossenses 2, ele diz, para que? Ou seja, no versículo 1, ele fala, quero que vocês saibam que há uma luta imensa que eu tenho travado a favor de vocês, os irmãos de Colossos, a favor dos irmãos de Laodiceia, e a favor de todos aqueles, como ele diz, que não me viram face a face, para que? Aqui está a luta, o sentido da luta, o significado dessa luta, para que o coração de vocês seja confortado e vinculado juntamente em amor, e vocês tenham toda a riqueza da forte convicção. Diga, forte convicção. Diga, eu preciso de desenvolver não uma convicção. Diga com convicção. Diga, não uma convicção, mas uma forte convicção. Fala para o seu irmão ao seu lado. Você tem que ter uma forte convicção. Em nome de Jesus. Diga, você tem que ter uma forte convicção. Essa é uma luta que nós estamos travando, para que vocês tenham uma forte convicção. Mas que forte convicção é essa? Acerca de quê? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Forte convicção do entendimento, para compreenderem. Aleluia. Este é o ponto. Forte convicção do entendimento para compreenderem. Existe uma verdade central, talvez nem diria verdade central ou uma verdade central, mas a verdade central do Evangelho que nós precisamos de compreender a partir de uma forte convicção, que você tenha uma compreensão, você tenha uma convicção, e essa convicção seja forte. Como é dito, a forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E este é o primeiro ponto que eu apresento para os irmãos essa noite. Apresentar Cristo enquanto o mistério de Deus. Então, comecemos no sentido de que Deus consiste em um grande mistério, porque ninguém jamais viu a Deus. Imagine que em toda a história da humanidade sempre houve profetas, e sempre houve profetas de diversas religiões, mas a grande questão é, quantos profetas, seja de qual for a religião, seja de qual for o segmento, quantos desses profetas podem falar com exatidão acerca daquele que é um mistério? Por que Deus é um mistério? Ora, como diz Paulo em 1 Timóteo, Deus é aquele que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ora, se ele habita em luz inacessível, se olho algum jamais viu, nem é capaz de vê-lo, quem pode falar por ele? Como está aí também em capítulo 3 de Mateus, versículo 13, que ninguém jamais subiu aos céus. Quem é que pode falar acerca dele, se ninguém esteve com ele? O próprio Moisés, que foi um grande servo de Deus no Antigo Testamento, acerca dele está dito em João capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por Moisés veio a lei, que é sombras e figuras, mas por meio de Cristo veio a graça e veio a verdade. Por isso o versículo seguinte diz, e ninguém jamais viu a Deus. A lei foi dada por intermédio de Moisés,
e ninguém jamais viu a Deus. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E se ninguém jamais viu a Deus, é dito o Filho unigênito. Ou para ser mais preciso, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ou seja, quando diz, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, nós temos aqui primeiramente, Cristo, enquanto aquele que revela Deus, é um mistério. Ou seja, Cristo está envolvido em um tanto de mistérios, a começar pela sua encarnação, que não passou por um processo meramente humano, porque ele não foi concebido a partir de um homem, mas foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Todo o ministério de Cristo estava envolvido em vários mistérios, porque nada acontecia a partir de mecanismos humanos, forjados, religiosos, mas era sempre uma ação sobrenatural de Deus por meio dele. Mas por outro lado, esse Cristo que se revela ao mundo, que manifesta o Pai ao mundo, ele está aqui a mostrar a nós Deus, que é um ser misterioso. Isso porque Paulo, preste atenção, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim que Cristo é a imagem do Deus invisível. A gente lê a Bíblia, às vezes não para atentar para esses detalhes, né? O Deus invisível. O que significa Deus invisível? Deus não visível. Invisível é o mesmo que dizer não visível. Ou seja, Deus não está para nenhuma faculdade humana, para nenhum sentido humano. Ele não pode ser visto pelos olhos carnais. A maior prova de que ele não pode ser visto é que é dito em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ah, pastor, mas que contradição é essa? Acabou de falar que ninguém pode ver a Deus. Você cita o texto agora que diz que eles verão a Deus. Mas veja, bem-aventurados limpos, porque verão a Deus. O que impede o homem de ver a Deus? Um coração impuro. Essa impureza é que cega os olhos do coração. É com os olhos do coração que se vê a Deus, e não com os olhos físicos, não com os sentidos físicos. Mas o fato é que, não podendo ser visto o eterno, porque ele é o Deus invisível, Cristo é a expressão exata. Hebreus capítulo 1, versículo 13 também nos diz que Cristo é a expressão exata do Pai. Por isso que em Apocalipse também capítulo 3, versículo 14, quando Cristo fala ali à igreja de Laodiceia, quando ele se apresenta àquela igreja, ele diz, assim diz o Amém, assim diz a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, existe uma testemunha, existe alguém que esteve com o Eterno. Mas não é que ele esteve em algum lugar do espaço, não, é porque o Filho é o Deus unigênito que está no seio do Pai, no coração do Pai, no âmago do Pai, e portanto é Ele que agora traz o Pai ao homem, que manifesta o Pai ao homem. Certa ocasião estava Jesus com seus discípulos, quando então Jesus falando acerca do Pai, porque Ele veio revelar o Pai, Ele veio mostrar o Pai, e num dado momento um dos seus discípulos falou, Senhor, faz o seguinte, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vocês têm ideia do sentido dessa palavra? Parece que esse discípulo estava tão cansado de ouvir falar que Jesus veio do Pai, que essa era a vontade do Pai, e parece que ele teve coragem de falar, tá bom, para um pouquinho, faz o seguinte, mostra o Pai, poxa, e está resolvido. Porque você fala que veio do Pai, mas nunca mostra o Pai. Sabe aquela pessoa que fala e você fica esperando que uma hora ela apresente aquilo, mas fica só conversando? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus respondeu? Há tanto tempo que eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E aqui eu lanço um desafio para vocês. Quem em
toda a história da humanidade? Qual profeta em toda a história da humanidade? Qual místico em toda a história da humanidade pôde falar ou pode falar: quem vê a mim, vê o Pai? Só Jesus Cristo. Porque quem vê a Cristo está vendo a medida exata daquilo que o Pai é. Pastor, não estou entendendo onde é que você quer chegar. É que tudo que dizem acerca de Deus, seja em qual for o tempo, sempre vem em menor medida ou em maior medida. Sempre se subtrai ou sempre se adiciona alguma coisa. O fato é que nenhum homem pode falar com exatidão aquilo que o Pai é em realidade, em plenitude. Mas Cristo, enquanto a testemunha, aquele que está no seio do Pai, aquele que conhece o Pai, mas ele não é qualquer testemunha, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Portanto, o olhar de todo cristão, e o Evangelho nasce desse princípio, é olhar para esse Cristo enquanto a revelação do Pai, e não dividir a posição desse Cristo com ninguém absolutamente, nem com Moisés, nem com Jeremias, nem com Daniel, nem com João Batista, nem com Paulo, nem com Pedro, nem com a Bíblia, nem com ministério algum, nem com Devap, nem com a IURD, nem com a Assembleia de Deus, nem com a Batista, nem com pregador algum. Não importa qual seja o seu paradigma de comparação, Cristo é único e exclusivo. A fé do cristão, de acordo com a revelação do Novo Testamento, deve estar voltada, vinculada, alicerçada, única e exclusivamente nessa revelação de Deus na pessoa de Jesus. Infelizmente, os crentes defendem muitas coisas sagradas, muitas coisas boas, ou que foram boas no seu tempo. E em nome dessa ânsia de defender a Deus, de defender a verdade, eles acabam sendo defensores de um tanto de coisas, tendo Cristo como apenas uma das coisas a que ele defende, a que ele se devota, a que ele serve. O cristão não tem outro fundamento, não tem outra direção, não tem outra aferição daquilo que é Deus. E aí, nesse momento, Paulo nos traz, portanto, a primeira advertência. Capítulo 2, versículos 4 a 7. Diante disso, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse Cristo que Paulo apresenta, olha o versículo 3, em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, todos estão em quem? Ora, se todos estão em Cristo, o que sobrou para mim, Alexandre? E para você? E para o Francisco, Papa Francisco? O que sobrou para o Macedinho? Sobrou o quê? Não, assim, mas algum conhecimento que não esteja em Cristo, esteja... Alguém que possa dizer: eu tenho algo a ensinar de Deus para você, que não esteja em Cristo, que exceda a medida de Cristo. O que sobrou para Moisés, para Josué, Samuel... Pastor, mas está falando mal? Não, não é falando mal. Eu estou conferindo um lugar único e exclusivo a Cristo, que é só dele. Porque quem veio antes dele e quem veio depois só podem falar dele, só podem testemunhar dele. Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja agora, versículo 4. Assim digo, essa é a primeira advertência. Diante desse Cristo maravilhoso,
que é o mistério de Deus, que revela o Deus misterioso, em quem tudo está ali oculto, enquanto os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Assim digo, para que ninguém, que maravilha, assim digo para que ninguém, versículo 4, assim digo para que ninguém, vocês estão lendo? Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo tinha uma preocupação que ninguém nos engane. Paulo estava preocupado com a boa ordem e com a firmeza da nossa fé. Pastor, qual é a boa ordem e que firmeza da nossa fé é essa em Cristo? Versículo 6, do modo como você recebeu a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados. Sabe o que é radicados, queridos? Enraizados. Ou seja, a planta começa, não é da raiz, o início, nele enraizados. Ou seja, você nasceu do Evangelho por causa de Cristo, em Cristo. E se por qualquer outra coisa te levou a uma igreja evangélica, ao batismo, que não tenha sido Cristo enquanto a sua raiz, ou você tendo a sua raiz nele, você tem que rever o conceito de sua conversão. Nele enraizados, ou radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Essa é a primeira advertência do apóstolo. Diante desse Cristo, você tem que observar a boa ordem e a firmeza da sua fé em Cristo. Nele enraizado é o princípio da sua fé. Nele edificados é a continuidade da sua fé. Nele confirmados é a consumação da obra dele na sua vida naquele grande dia. Ou seja, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Esse Cristo, ele é tudo para nós. A primeira advertência é: olhe bem para que ninguém possa te enganar com raciocínios falazes, para que você tenha uma fé viva, sadia, enraizada, edificada e confirmada em Cristo Jesus. Mas logo o apóstolo Paulo também nos traz nesse capítulo, seguindo adiante, uma segunda advertência. A segunda advertência diz assim, no versículo 8: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aqui Paulo ele está muito claro, ele está sempre usando ninguém. Cuidado para que ninguém. Ah, mas é porque cuidado para que ninguém. Qualquer pessoa, qualquer doutrina, qualquer segmento, qualquer ministério que vier introduzir qualquer ideia que fuja do Cristo como o único e exclusivo fundamento, como a verdade absoluta acerca de Deus, você tem que sair fora dessa pessoa, desse ministério, desse entendimento. Cuidado para que ninguém, e Paulo é claro, vos venha a enredar. Misericórdia, queridos. Vos venha, a palavra enredar vem de rede, ou como que alguém faça você presa na rede do engano. É como uma rede para pegar peixe. O peixinho está tão feliz, está ali nadando.
vindo de longe, indo para a casa de algum parente dele lá no mar, não sabe que na sua frente tem uma rede. Quando ele passa, ele percebe que não consegue atravessar. Quando ele tenta voltar, aí ele está completamente enredado, preso. Eu quero ser honesto com vocês nessa noite. O quanto é fácil ser enredado. E o quanto é difícil ser liberto. O ser enredado é fácil porque a nossa inclinação natural já é para o engano. O homem não ama a verdade. Ah, pastor, eu amo. É possível que você ame a verdade. Eu não vou dizer que você não ama. Mas pode ser também que você ama depois de um longo processo muito doloroso que te levou a perceber o valor da verdade. Mas não me diga que a verdade é algo que todo mundo deseja, que é a melhor coisa do mundo. A maior prova está nas nossas próprias relações. Quantos amigos você perdeu porque alguém te falou a verdade? E quantos amigos você tem até hoje, porque até hoje mente para você, e você mesmo sabendo que ele mente muito para você, que ele esconde muita coisa, mas você se sente bem porque ele não te fala a verdade. E o pior, se você cometer um erro contra alguém, o melhor conselho do mundo é: nunca diga para essa pessoa que você cometeu um erro contra ela, porque no dia que você falar, ela não vai querer ouvir. Ela não quer que você fale. Ela quer que você continue mentindo sempre. A escravidão é uma coisa que está dentro do homem. O engano que escraviza. Agora, a verdade que liberta. Puxa vida. Poucos amam e desejam verdadeiramente pela verdade. Então, ser pego pelo engano é muito fácil. Eu fico observando e às vezes comparando. Puxa vida, quando eu era adventista, eu percebia o quanto que nós adventistas na época, ou enquanto que os adventistas, eles lutam com afinco por aquilo que eles chamam de verdade e que não sabem que não é a verdade. Você vai encontrar um crente adventista desviado, que anda num mundo perdido, não vai à igreja, não quer saber de nada, faz tudo errado, mas quando vai ao restaurante pergunta: esse feijão tem bacon? Não, é engraçado. Poxa, come tudo que não presta no mundo, bacon não pode, é do porco. Esse alface tem vinagre, foi temperado com vinagre. É engraçado, mas aqui se manifesta, sabe o quê? O quanto que o engano é forte. Só pode falar: eu não sigo, mas eu acredito. Mesmo fora, está defendendo. Mas quando vem a verdade, que a verdade entra, que a verdade ilumina, que ela nos liberta, que tira o ranço, que tira tudo, ficamos tão preguiçosos em relação à verdade. Não temos ânimo para seguir a verdade, para falar a verdade, para pregar a verdade, para anunciar a verdade. Ficamos negligentes. Por isso que Paulo diz: cuidado para que ninguém te enrede com a sua filosofia, vãs sutilezas e etc. E não segundo Cristo. E não segundo Cristo quer dizer, você deve se tornar uma presa da verdade, cativo da verdade. Você deve ser dominado pela verdade, controlado pela verdade. E, portanto, o fato se estabelece: ou você é governado pela mentira, ou você é governado pela verdade. Ou você é cativo do engano, ou você é cativo da verdade. Não existe meio termo. E ele continua dizendo, versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha no capítulo 1 de Colossenses, versículo 19, aí ao lado. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em 1,19 diz que em Cristo habita toda a plenitude.
Em 2,9 diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Ora, se nele habita toda a plenitude da divindade, e no capítulo 1, versículo 9, diz que nele habita toda a plenitude, eu pergunto, o que está fora de Cristo? O que está fora de Cristo? Toda a plenitude, tudo está nele. Esse é o Cristo do Evangelho. E por que nós precisamos de alguma coisa a mais, além deste que é a plenitude de todas as coisas, ou em quem há a plenitude de todas as coisas? Se você continuar, capítulo 2, versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. O que significa dizer que você está aperfeiçoado nele? Significa que, porque ele é a plenitude de todas as coisas, porque nele habita a plenitude de todas as coisas, porque nele habita a plenitude da divindade, se você está nele você está aperfeiçoado, você está completo, você de nada mais precisa. Esse é o Cristo do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo segue no versículo 11 em diante, demonstrando tudo o que você tem nele. Nele você foi circuncidado. Versículo 12, nele você foi sepultado. Com ele você ressuscitou dos mortos. Versículo 13 diz que ele perdoou todos os nossos delitos, que ele nos deu vida. Versículo 14 e 15 diz que ele realizou a grande obra de libertação, quando ele na cruz expôs a vergonha eternamente os principados e potestades, removendo o escrito de dívida que era contra nós, e ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ora, se esse Cristo é tão pleno, pleno no ser, pleno nas suas obras, cuidado, essa é a segunda advertência, para que ninguém faça você presa de qualquer coisa que não seja Cristo. Não seja presa do sábado, do sétimo dia. Não seja presa da carne do porco. Não seja presa do véu. Não seja presa do dom de línguas. Não seja presa do calvinismo. Não seja presa do arminianismo. Não seja presa do pós-tribulacionismo. Não seja presa de absolutamente nada. Não faça compromisso, não tenha compromisso, não seja servo, não seja advogado de qualquer coisa. Seja discípulo do Cristo, porque Ele é tudo. Mas temos que crescer no entendimento, conceber a grandeza desse Cristo, para que todas as coisas percam o valor. Foi o que Paulo diz em Filipenses, que ele deixou tudo. E esse tudo era coisas muito grandes lá para um hebreu. Deixou tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor. Essa é a base, essa é a segunda advertência. Mas segue uma terceira advertência, capítulo 2 de Colossenses, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. E aqui ele vai um pouco mais além, porque se até então ele falou que você podia se tornar presa, no caso de filosofias, de sutilezas, de rudimentos dos homens, ele agora fala acerca do Antigo Testamento. Porque ele coloca: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ora, o que é esse conjunto de coisas que Paulo coloca? Comida e bebida, sábados, lua nova e festas. Esses 4 elementos aqui elencados é como que compreendesse toda a lei de Moisés. E a lei de Moisés é o esteio do Antigo Testamento. Ou seja, todo o Antigo Testamento se estrutura na lei de Moisés,
e a lei de Moisés tem uma síntese, comida e bebida, porque se refere àquilo que se fazia diariamente no templo. Os sábados é o que acontecia semanalmente para os hebreus. Lua nova, o que acontecia mensalmente para os hebreus. E as festas que eram anuais, dia, semana, mês e ano. Essa síntese de toda a lei, Paulo diz, ninguém pôs. Sabe o peso desse pôs? Ninguém, versículo 16, ninguém pôs. Quem sabe o peso desse pôs? Ninguém pôs. Esse pôs quer dizer diante da grandeza do Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aquele que é a imagem exata do Deus invisível, aquele que é a expressão exata do Deus eterno, aquele que é a plenitude de todas as coisas, aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, aquele em quem você está completo, aquele em quem você morreu, ressuscitou, e aquele que perdoou os seus pecados, que pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou completamente na cruz, aquele que para sempre envergonhou principados e potestades, para que você pudesse ter salvação. Esse Deus tão grande, diante desse Cristo, ninguém pôs. Ou seja, por esses motivos, ninguém jamais vos julgue, vos condene, ninguém queira se assenhorar da sua vida, querendo que você seja obrigado ou constrangido a qualquer coisa que não seja Cristo. Ah, porque eu não guardo o sábado. Ninguém te julgue, eu tenho Cristo. Você tem o sábado, eu tenho Cristo. Sábado é só um dia da semana. Cristo é aquele em quem habita a plenitude de todas as coisas. Ah, mas para você, ninguém vos julgue por causa de absolutamente nada. Não se submeta a nenhum jugo de escravidão, porque muitos haverão de querer controlar a sua vida a partir daquilo que não é Cristo. Vão criar muitas doutrinas para que você siga aquelas doutrinas que não é o próprio Cristo. E vão se assenhorar de você. E você vai ficar com medo dessas pessoas. Cuidado, porque nesse momento é o momento em que você corre o grande risco de não permanecer sob o encabeçamento de Cristo. Irmãos, está debaixo do encabeçamento de Cristo. A ideia de Cristo enquanto cabeça não é uma mera metáfora, mas é uma ideia da origem, da fonte, de tudo aquilo que você precisa para o seu crescimento espiritual. Só para os irmãos terem uma ideia, olhe na sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 19, e não retendo a cabeça, pegue só essa partezinha, a cabeça, da qual todo o corpo, a cabeça da qual todo o corpo. Se você está no corpo, e esse corpo tem uma cabeça que é Cristo, a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É dessa cabeça que procede tudo o que você precisa para a sua salvação, para a sua existência, para os seus relacionamentos. Procede do cabeça que é Cristo. Sair, portanto, de debaixo desse encabeçamento é privar-se de receber todo o suprimento necessário, não somente para a sua existência humana, mas sobretudo para a sua vida espiritual. Por isso que Paulo vai dizer, agora na quarta advertência, versículo 18, olha o que ele está dizendo aqui: ninguém se faça árbitro contra vós outros. A grande questão aqui que Paulo está colocando é, olha, presta atenção, olhe bem para mim. Em Cristo habita a plenitude de todas as coisas. Diga amém. Em Cristo habita a plenitude da divindade. Diga amém. Cristo realizou todas as obras necessárias
para a sua salvação. Diga amém. Esse Cristo, então, veja bem, dele é que procede tudo o que você precisa. E é sob o seu encabeçamento e autoridade que você deve estar. Ele é o Senhor da sua vida. O Evangelho diz: aquele que confessar a Jesus como Senhor. E só há um Senhor. Você não pode ter outro Senhor. Você não pode ter outro cabeça. Você não pode ter outro governo. Nada sobre a sua vida que não seja o próprio Cristo, o cabeça. Agora vem a questão, cuidado, para que ninguém faça você uma presa da sua filosofia, da sua teologia. Ele diz: cuidado para que ninguém te julgue por causa de qualquer coisa que não seja Cristo. E agora, na quarta advertência, ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ele está dizendo: muitos vão querer conduzir você. Está ouvindo? Você está ouvindo? Dudu está ouvindo? Melquisedeque, presta atenção. Não vão faltar pessoas para querer dominar a sua vida. Falar o que você deve comer, o que você deve vestir, onde você pode andar, o instrumento que você pode tocar, quanto de dinheiro que você tem que dar. Não vão faltar pessoas. Mas como que o Melque, uma pessoa tão esclarecida, pode se submeter à condução de alguém que se faz juiz sobre a vida dele? Alguém que quer arbitrar na sua vida, decidir na sua vida. Tem até uma ideia de: fulano é a minha cobertura espiritual. A minha cobertura é Cristo. É Ele que está sobre a minha cabeça. E para que servem os pastores? Os pastores são aqueles que estão ao seu lado, caminhando no dia a dia, e por causa de um motivo ou outro, Deus sabe, Ele pode te ajudar com uma palavra, com uma orientação, mas não pode ser juiz da sua vida. Mas não pode ser cabeça da sua vida. Não pode ser a tua direção, porque você é discípulo de Cristo. Mas como pode o Melque, uma pessoa esclarecida, se submeter? Se simplesmente alguém falar assim: ó, Melque, a partir de hoje eu vou comandar a sua vida, você vai me obedecer. Presta atenção. Tudo que eu vou te ensinar, o que comer, o que vestir, como fazer, o que não fazer, onde pegar, onde não pegar, vai por mim. Ele vai aceitar? Ele vai aceitar? A partir de hoje eu vou conduzir sua vida. Ele vai aceitar? Não vai aceitar. Ninguém aceita, a não ser que a pessoa chegue de uma outra forma. De que forma? Capítulo 2, versículo 18. Vou mostrar a forma para vocês. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Primeiro, pretextando humildade. Quando você olha para aquela pessoa e você acha que ela é mais humilde que você, que ela é mais espiritual que você, que ela ora mais que você, que ela é um pastor e você não é nenhum diácono, a ideia. O fulano é pastor, mas eu não sou nem diácono, eu tenho que ouvir. Eu não estou ensinando ninguém a se revoltar contra líderes. Não distorçam meu pensamento nem minhas palavras. Amem os líderes. Inclusive obedeçam aos líderes, como está em Hebreus, no capítulo 13. Mas não deixe que eles façam presa de você, nem que eles sejam o seu cabeça. Devemos honrar os líderes, tanto quanto honramos nossos pais, na mesma proporção. Mas devemos estar sempre muito claros para dizer como Pedro, em Atos capítulo 16, versículo 31, quando ele disse, quando aquelas autoridades falaram: não pregue mais o nome de Jesus, e eles disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, nós respeitamos as autoridades constituídas,
mas o meu cabeça é Cristo, e importa obedecer a Cristo, a autoridade. Quando qualquer autoridade, seja pai, mãe, presidente da república, partido político, pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, se ele quer te colocar contra Cristo, ou quer que você siga Cristo e mais alguma coisa, você tem que responder: o meu cabeça é Cristo, e importa antes obedecer a Cristo que aos homens. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou ensinando ninguém a se revoltar, brigar, xingar. Não, não é isso. Mas é que você tenha clareza. Então essas pessoas vêm para você, primeiramente com um ar de humildade, pretextando humildade. Humildade. Quanto maior a Bíblia, aquelas biblionas grandes, suja, viver nos montes, no óleo, na oração, você se sente um pecador diante de uma pessoa dessa. Aqueles paletó cheios de poeira, uns cocó que parecem uma sucuri na cabeça. Não tem isso? Um hálito que só Jesus na causa, porque ele está 3 dias no óleo, sem comer, sem beber e sem escovar os dentes. É verdade, eu não estou brincando. Aí você fala assim: gente, essa pessoa, se ela não teve com Deus, ninguém mais teve. Mas não é? Aí você vai se submeter. Eis que eu falo contigo. Aí você chega, já estende a mão, pretextando humildade. E o pior, culto dos anjos. Eu ia perguntar quem já viu o anjo aqui. Eu imaginei que 2 pessoas iam levantar a mão. Aí ia estragar a minha conversa. Ou então eu tinha que falar: viu coisa nenhuma, para de bobagem. Vai. A ideia do indivíduo: eu estou vendo um anjo descendo. Para de brincar com as coisas sérias. Você não está vendo nada. Conversa fiada. Pastor, não blasfema. Para de brincar com coisa séria. Você não está vendo nada. Pastor, eu já vi. É porque a gente, quando acredita, vê qualquer coisa. Uma vez eu vi um cavalo maior do que um cavalão grande. Eu era pequeno, fiquei assustado. Um cavalo dentro de casa, porta trancada. Tinha acabado a luz, acendemos uma vela. Quando eu vi, era um gato. A sombra do gato na parede ficou do tamanho de um cavalo. Mas o medo era tão grande, e a minha infantilidade também, que eu via cavalo. Pastor, você quer dizer que ninguém vê anjo? Não, não quero dizer que ninguém vê e que ninguém não vê. O problema é que Deus tem mais o que fazer. Ele tem tanta coisa para te mostrar, para te revelar. Vai ficar te mostrando o anjo com um cajado na mão. Para! E o pior, entregando chave que você nunca recebeu, essa tal da chave. Recebe, você pegou e cadê? Não apareceu. Ah, pastor, no dia seguinte arrumar um emprego. Todo mundo arruma um emprego no dia seguinte. É só levantar cedo, escovar os dentes, pentear o cabelo, pegar o currículo e vai na fé que Deus abençoa. Ah, para. Culto dos anjos. Imagine só se nessa igreja tivesse alguém, a única pessoa que vê anjo. Já observou que onde aparece anjo, você só tem 1 ou 2 que vê? Um que vê e o outro que diz: confirmado. É o que confirma. Porque se não tiver quem confirma, o povo fica meio desconfiado. Por que só ele que vê? Não, mas tem um outro que fala: não, está confirmado. Tinha um irmão que ele tinha 5 filhos, né? Tudo pequenininho. Ele ia orar, ele falava: Débora, entrega a profecia. Antes de começar a oração: Isaac, você vai ter a visão. O fulano, a revelação. A coisa distribuía tudo. Sobrava um filho, né? E não tinha mais o que fazer.
E você confirma. Entendeu? O outro confirmava, resolvido. E aí os meninos crescendo desde pequenininho, o que você viu? O menino, ele vai ter que falar que viu alguma coisa. Não vi nada. Só teve uma pessoa que eu vi até hoje, que falou: Deus não me disse nada para falar para vocês. Estava num círculo de oração, minha mãe estava lá. Mas sempre foi uma pessoa muito verdadeira, muito sincera naquilo que ela fazia. Aí no meio da reunião, uma irmã levantou: Deus está entregando para a irmã Júlia o dom de profecia. Minha mãe: opa, glória a Deus. Quem é que não quer dom de profecia? Deus está entregando, eu quero receber, se é Deus, maravilha. Aí surgiu outra: opa, se Deus entregou, quando Deus dá o dom de profecia, ele dá a profecia, entrega a profecia. Minha mãe: opa, vamos lá. E na expectativa, né? Cadê a profecia? Ela vai chegar, Deus mandou, Deus... Ixi! O problema, irmãos, é que isso era um círculo de oração, acontecia às 6 horas da manhã, deu 7 da manhã, deu 8, deu 9, e ninguém ia embora enquanto a minha mãe não entregasse a profecia. E minha mãe esperando aparecer, ela fechava o olho para ver se via, abria o olho para ver se enxergava, fechava para ver se via, e orava, e se exprimia para ver se vinha alguma coisa, mas não vinha nada. E era ciclo de oração, era de manhã cedo, era todo mundo em jejum. E aí começou: ou entrega o recado, ou Deus te coloca no leito de enfermidade. Serva má e negligente. Aí começa a pressão. E deu 10 horas, deu 10 e meia, deu 11 horas. Minha mãe falou: não tem jeito, eu não vou inventar. Eu não recebi nada, não vou entregar nada. Mas só que aí bateu a fraqueza. A fraqueza é quando ela percebeu que estava dando meio-dia. 4 meninos com ela, tudo com fome, que uma me levava todo mundo para o ciclo de oração. E ela viu que não tinha jeito, que não iam acabar enquanto não entregasse o recado. Teve uma ideia. Lembrou de um versículo bíblico. Falou: bem, então eu não vou mentir, eu vou citar o versículo bíblico que Jesus falou. Levantou a mão com autoridade: eis minhas servas. Opa, glória a Deus, todo mundo. Agora ela vai entregar. Eis minhas servas que eu falo convosco. Aí todo mundo. Minha mãe: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí todo mundo: oh, glória a Deus, maravilha, pronto, resolvido o problema. Entregou o recado. Mas tirando a minha mãe, todo mundo, quando fica na pressão, ainda mais quando é aquela reunião para batismo com o Espírito Santo, já viram? Para orar, aí coloca a mão e começa. E o irmão já está cuspindo na sua cara. Fala glória, 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 glória. Você fala alguma coisa, nem que você fala uma palavra em português, mas meio enrolado. Opa, batizou, mais um batizado, mais um batizado. Não se torne presa de doutrina nenhuma, por mais que ela seja feita em nome de Deus, que pareça boa, nós precisamos do Cristo. Mas veja que muitos vão querer nos fazer presa com pretexto de humildade, culto dos anjos, aquela pessoa que, se só ela vê anjo, então existe uma coisa quase pessoal dela com Deus, né? Deus mostra os anjos para ela. Então há um louvor nisso, há uma glória nisso, e agora todos ficam sujeitos àquele sujeito, em razão daquilo que parece ter. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade ou culto dos anjos, baseando-se em... Fecharam a Bíblia? Não, né? Baseando-se em... Olha, para quem achava que eu estava falando bobagem, né? Pastor estava falando bem até agora, falou que ninguém vê anjo, falou bobagem. Baseando-se em visões. Aí vem o ponto: enfatuado. O que é enfatuado? Aquela pessoa, esse pastor bem gordo. Vocês olharam para mim, né? Não tem problema não.
Sabe por que eu deixei de usar gravata, queridos? Porque não faz sentido eu com um pescoço dessa grossura. Como é que eu vou me amarrar aqui, irmãos? Gente do céu, eu sou livre em Cristo. Aquela pessoa chega a estar inchada, mas não é de gordura não, é de orgulho. Aquela pessoa empanturrada, porque ela é que comanda, ela é que fala com Deus. Fala, papai. Sim, papai. Para de bobagem. Quando eu chego nesses lugares que tem essas pessoas assim, uma vez eu fui ao monte, né? Eu ia muito ao monte antigamente, mas com entendimento já sadio, já maduro. Estava numa ocasião, aí estava aquele sol quente, eu cansado, eu falei, vou lá na tenda do pastor Sena. Chegou lá, tinha um irmão acabando uma reunião, chamou todo mundo para cá, vem. Eu chegando, vem, pode vir, pode vir. E eu de óculos escuros, bem sério, minha cara não é boa. Eu sorrindo, a cara não é muito boa. E aí coloquei a mão no bolso e estou aqui olhando para ele. Aí ele começou de lá, para cada um entregando um recado. Todo mundo chorando, gritando, e ele falava uma coisa. E os recados não tem nada com nada. Deus não fala nada de futuro para ninguém, porque não é Ele. Deus fala tudo o que ela quer ouvir, mas nada que ela precisa receber. E eu estou aqui esperando ele chegar na minha vez. Em vez de quando ele abre o olho e me olha de longe, e observando, eu não estou nem chorando, nem tremendo, nem estendendo as mãos. Quando ele chega na minha frente, eu olho para ele, Deus te abençoe, varão, partiu para a próxima. Lógico. Outra vez eu estava numa igreja, eu fui pregar numa igreja em Valparaíso. Os irmãos já imaginam a mensagem, né? Aquele culto frio numa igreja pentecostal. De quem é a culpa? É do pregador. O pregador é que é frio. Né? Eu não falei, não vou fazer ninguém gritar. Até que eu sei fazer o povo chorar e gemer. Sei, é a coisa mais fácil. Tocar na emoção, ainda mais quem tem uma certa habilidade para criar umas conversas. Conclusão, quando acabou, aquela coisa assim, meio devagar. Palavra boa, mas a recepção. O pastor falou assim, pastor Alexandre, aqui nós costumamos acabar a reunião, os irmãos fazem a fila e nós fazemos oração por eles. Então hoje, diferentemente, vamos ter duas filas. Uma que eu vou orar, a outra o pastor Alexandre vai orar. Irmãos, quando eu fiquei do lado de cá para orar na cabeça dos irmãos, a minha fila era maior. Porque todo mundo queria um profeta diferente, porque todo domingo o pastor estava lá falando as mesmas profecias. É um profeta de fora. Aí, quando eu orei pela primeira pessoa, não deu um minuto. Senhor, tu conheces essa vida, abençoa, tal. Segunda, na terceira, quando eu olhei, minha fila já tinha esvaziado. Mudaram de fila quando perceberam que eu não tinha recado para dar para ninguém. Porque o recado já tinha sido dado antes, né? Por meio da palavra. Está aqui, ó. Ninguém, pois, vos se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum. Ele está orgulhoso, enfatuado, sem nenhuma razão. E ele diz mais, sem motivo algum, na sua mente carnal. E aí vem o problema sério e o ponto fundamental dessa mensagem. E não retendo a cabeça. Esse aqui que quer fazer ser árbitro, ele faz tudo isso, mas não está debaixo do encabeçamento de Cristo. Pastor, como é que você sabe? Está falando? Veja, o texto é a nossa prova. Aquele que se quer se fazer árbitro, primeiro ponto, quem quer se fazer árbitro contra a sua vida, não conhece o encabeçamento de Cristo. Esse ministério aqui não controla a vida de ninguém. Isso aqui é um ambiente de comunhão. É uma comunidade onde a palavra é falada e cada um servo de Cristo acolhe ou não a palavra, pratica ou não a palavra, mas a palavra vai ser dita sempre, com a mesma verdade, com a mesma intensidade, para que você conheça cada vez mais
e você assuma a sua vida espiritual e o seu discipulado em Cristo. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou fiscalizar a vida de ninguém. E por favor, não fiscalize a minha. Aqui tinha uns fiscais antigamente aqui, Deus levou um bocado. Mas não foi para o céu não, foi para outras regiões. De todo modo, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então, se tem aqueles que querem se impor sobre você, esses não estão no encabeçamento de Cristo. E o pior, se querendo ser o árbitro contra a sua vida, ou sobre a sua vida, eles trazem toda uma tralha de coisas que não é Cristo. Agora, olhem para mim que eu quero dar uma palavra final, para você que ficou na dúvida. Eu falei algo aqui hoje, tão contundentemente que alguém ficou na dúvida, alguns ficaram na dúvida. Pastor, você fala com tanta segurança que ninguém vê anjo coisa nenhuma. Que garantia é essa que você tem? Você agora se tornou Deus, porque você é que determina. Olhem para mim. Aquela pessoa, a pessoa, qualquer pessoa que não conhece a Cristo, que prega um evangelho misturado, cheio de usos e costumes, dizendo que Deus está mostrando isso na sua casa, porque na sua casa tem um quadro tal, que tem uma coisa na sua vida, porque você está usando uma pulseira. Deus não pode estar falando a essa pessoa. Quando Deus fala ou entrega algo para alguém, Deus entrega a verdade. As impurezas são coisas dos homens, das religiões, das denominações. Então é impossível que alguém esteja pregando a lei de Moisés como norma de vida, se assenhorando sobre os outros, lançando maldição sobre os outros, e ainda assim Deus chancele esse tipo de ministério, mandando seus anjos para levar as coisas para eles. Deus não se contradiz. E se alguém viu anjo nessa situação, cuidado, porque Deus não mandou o seu anjo para ratificar a obra de madeira, feno e palha de ninguém. Amém? Ficou grave no final, né? Se você está vendo anjo, porque é o seguinte, imagina só, se entra aqui um anjo agora, e esse anjo vem em espírito de paz, aquela luz, aquela coisa, não estaria a ratificar, a confirmar ou não? É tão de Deus, até os anjos estão presentes. Coisa maravilhosa. E como pode ser isso, se o que está sendo ensinado é um anti-evangelho? Como pode ser? Pensemos nisso. De modo que, para sermos um cristão vencedor, precisamos nos colocar única e exclusivamente sob o senhorio de Cristo, e nunca sairmos de debaixo do encabeçamento de Cristo. Amém? Glória a Deus.